E aí, você faz você aplica o limite, né, nessa série e estabelece a condição lá. Normalmente, aqueles critérios, quando a gente vai utilizar, normalmente os critérios são estabelecidos para que o limite seja menor que um, né, para convergir lá no teste da razão, no teste da raiz. Aí, no caso, quando é menor que um, ela converge, né? Isso. Tinha um rapaz ali, eu tinha saído fora um pouquinho ali, tava conversando com ele, agora eu retornei. Isso, a gente estava falando aqui contigo, acho que você saiu, não viu. É porque foi assim, a primeira a gente resolveu fazer três, né? Pelo menos três. Aí eu escolhi uma, mas eles escolheram outras. Mas a gente escolheu, acho que foi G, acho que foi G, e ficou para tu escolher uma aí, da primeira. Tu poderia estar escolhendo. Ah, beleza. Deixa vocês fazerem aí, nós vamos escolher uma. Vamos começar. Meu somatório tá feio aqui, né? Então, a gente quer achar o intervalo de convergência dessa série aqui, né? Eu já até esqueci essa matéria, que já parece que tem um ano que eu estudei ela. Hein? Ô, Marcelo, eu tô com essa mesma sensação. Pior que é estranho mesmo. Mas pega o material. Quinta-feira passada, né? Essa primeira parte aqui é mais tranquila, né? Complica mais a hora que passa lá pra série de Taylor, né? É um pouco. É porque essa aqui, no caso, você aplicar os testes, né? Você reduz o problema aplicar os testes aqui, né? Fazer uma análisezinha. Isso aí usa o teste da razão, sai. Esse aqui eu usei o teste da raiz. Mas aí a gente compara depois. Tu usou o teste da razão na letra E, foi? Você tá fazendo qual? A letra C? É. A letra E. Aê. Não, essa aí eu acho que vai ser melhor pela raiz mesmo, né? Eu tô achando que você tá fazendo a C. Isso. É a letra E aqui, no caso. Nessa parte, esses dois testes nessa parte aqui vai ser os mais usados, né? O da raiz ou o da razão. Isso. Ele até separou aqui mais ou menos bonitinho, ó. A, B e C, acho que é tudo raiz, é tudo razão. Acho que é. A letra D sai mais com raiz aí, tem duas potências aqui, né? Então, ó, lá pelo teste da raiz, vocês já viram, né? Que se você pegar e calcular o limite da raiz enésima, né, da sequência, e aí esse limite for menor que 1, então ela converge, né? Como a gente quer achar um raio de convergência, basicamente a gente tem que fazer que esse limite seja menor que 1. Então, você aplica o limite nesse cara aqui, ó. Então, vai ficar o limite da raiz enésima de n vezes x mais 1 elevado a n dividido por 4 elevado a n. Esse limite, para convergir, tem que ser menor que 1, não é isso? Isso. E aí, para poupar tempo, eu não vou botar aquelas definições, não, porque acho que demora um pouco. A gente quer acelerar o processo aqui. E aí você pode perceber uma coisa, ó. Eu tenho a sensação de que a gente fez essa questão, ou fez algo parecido. Nós da lista 3, nós não fez, eu acho, nós fez só da 2, né? Tô a sensação de ter feito alguma coisa parecida aqui. Na aula passada foi. Do Ulisses, que você fala, né, Marcel? Isso, foi do 1 e do 2. Foi, a 1 e a 2. Eu acho que a gente fez mesmo, viu, Ulisses? Eu acho que eu fiz, mas não se faz. Na 3? Eu acho que nós fez na penúltima aula. Foi na penúltima. Eu acho que você tinha falado lá no grupo, eu ainda falei mandei a lista 3 pra você, não foi? Foi. Ai, gente, não tô lembrada, não. Se tiver feito, segue o barco. Se tiver feito, vai pra outra.
Nós faz de novo, Não, mas pode fazer de novo, que eu acho que parece que tem um ano que eu fiz essa trem aí. aqui no caso, ó, você vai aplicar ó, é, algumas propriedades, né, das raízes, né, da radiciação, na verdade. Primeiro aqui, ó, é que eu posso separar esses radicandos de dentro, né? Então, eu posso escrever esse limite assim, ó. Limite de n tendendo ao infinito, né? Essa raiz enésima aqui com esse n dentro, eu posso manter ele, né? Posso, não devo. Só que os demais, eu posso cancelar, ó. Esse índice aqui de cima do n, eu posso cancelar com o expoente. Aí para fora vai sair x mais 1 dividido por 4, certo? Na verdade, isso aqui seria um módulo, né? Que a gente puxa aqui para fora um módulo. Isso é por causa do valor de x, não sabe se ele é positivo ou negativo, né? E se você puxa o módulo dele, né? Só para deixar claro aqui. Isso aqui tem que ser menor que 1. A gente fez esse limite, velho. Eu tô com a sensação muito... Ou foi um limite parecido. A gente comentou que esse limite aqui vai para 1. Limite de n para o infinito da raiz enésima de n, ele vai para 1, não é isso? Por que, Luiz? Você pode, se não me engano, você pode usar um artifício. Oi? Se você colocar n elevado a 1 sobre n, aí no caso esse valor ia para zero, né? Aí quando você tem ou você não pode usar esse raciocínio, aí como você tem um número muito grande que vai num número que vai para zero, ele vai dar 1, né? Isso. Mas aí tem o n, que o limite de n vai para o infinito. É por causa disso aqui, ó, Majane, ó. Se não me engano, é isso aqui, ó. Mas é isso mesmo, Majane. Ó, você pode escrever isso aqui, que não altera, ó. Aqui vai ficar E elevado a Ln. Ah, você está usando ln, né? Aí sim. Não pode ser o E puro, não. Não, É aí elevado vai a para 1. Não é porque o Marcel falou para fazer n elevado a 1 sobre n, e o 1 sobre n vai para zero. Mas aí o n, o limite é de n. Não pode só zerar lá e aplicar o limite. Não. No caso, você tem que usar esse artifício aqui, ó. Do ln. É do Ln. Aí, no caso, vai ficar raiz enésima de n aqui, ó. Certo? Aí é o que ele falou. No caso, isso aqui vai ser limite de n indo para infinito de E. Não é de E, né? É limite de n para infinito de E elevado a Ln. Esse cara aqui, esse n, é a mesma coisa que n elevado a 1 sobre n, ó. Não é isso? Isso. Aí você pode trazer, tem uma propriedade logarítmica que você pode derrubar o expoente do logaritmando. Então vai ficar, isso aqui é a mesma coisa, ó, que limite n indo para infinito. Esse aqui eu tentei porque eu fiz, mas é mais ou menos isso. Tempão que eu usei esse artifício aqui. Ln de n. Acho que chega até aqui assim, ó. Aqui aqui você não consegue definir direito quem é quem aqui no limite, que você pode aplicar o limite, ó. Só que se você aplicar, vai ficar infinito sobre infinito. Oi. Oi, é uma pergunta? No caso assim, ó, a gente chegou até aqui, ó. Só que se você aplicar agora o
o limite, é substituir aqui, vai ficar ln de infinito dividido por infinito. Só que ln de infinito é infinito ainda. Quando o ln vai quando o n vai para o infinito, o logaritmo também vai para o infinito. Não é isso? Sim. Aí vai ficar infinito por infinito, que é indeterminação. Aí, nesse caso, você vai fazer o quê, ó? Você extrai esse limite aqui, você escreve aqui no cantinho, ó. ln sobre n. Aí você... Opa, eu não botei o limite aqui não, calma aí. Eu não botei o limite. Vai ficar limite n por infinito de ln sobre n. Aí, como você não consegue calcular o limite diretamente ou indeterminação, você aplica aquele regra lá do L'Hopital, ou como vocês falam de outra forma aí. Você deriva de cima, que vai ser 1 sobre n, né? Que é a derivada do logaritmo. Isso. Opa. Isso aí vai para zero, né? Que aí pela... Calma aí, deixa eu colocar aqui. Lá pela regrinha do L'Hopital, esse limite, ó. N para infinito. Você deriva de cima o numerador, que vai ser 1 sobre n, a derivada. E o de baixo vai ser 1. Aí no final você vai calcular esse limite. Agora sim, esse limite ele vai para zero. Pronto. Se esse cara vai para zero, então esse aqui... Espera aí. Oi. Você, na passagem do limite de e elevado a 1 sobre n, onde você pôs a setinha aí, essa passagem você aplicou o que aqui? Você fez... É porque aplicou o logaritmo. Porque quando o que vai determinar o limite é esse comportamento no expoente. Esse não influencia, você pode ignorar ele. Você tem que analisar o limite aqui em cima do expoente, ó, para onde esse expoente vai. Uhum. É porque eu não quis escrever ele aqui, não. Eu posso colocar ele aqui de novo, ó. Posso escrever ele aqui do lado, aqui, mas não vai influenciar, não. Porque você quer analisar esse limite em cima desse cara. Não, é no de baixo que eu tava falando. Depois, não tem um asterisco? Ixi, calma aí. No asterisco? Na segunda linha, tem igual limite de e elevado a 1 sobre n. Você vai passar para a terceira linha, né? Não tem um asterisco. Como é que foi feita essa passagem? Ó, é porque o limite que a gente quer analisar, ele não depende desse valor de E, que necessariamente o E não influencia muito. Você tem que analisar esse limite aqui, ó. Você tem que analisar esse limite aqui, certo? Certo. Que vai determinar esse expoente. Então meio que eu botei o E ali de lado, eu meio que guardei ele ali. Ele não importa, tem que olhar para esse limite aqui em cima, ó. Ele é indeterminação porque vai ficar logo ln de n dividido por n. Só que quando você substituir o infinito aqui, vai ficar ln de infinito por infinito, que a gente acabou de falar que é indeterminação. Você tem que resolver esse limite em cima. Pois é, qual foi? Aí, para passar para o limite lá do asterisco, você usou propriedade logaritmo. Não necessariamente não é propriedade logaritmo. Se você pensar na propriedade, seria mais ou menos isso aqui, ó. Se você pensar como propriedade, se você for escrever, seria mais ou menos isso aqui. Limite, sei lá, de n tendendo a um número qualquer, a um número a, de uma função de k elevado a n, esse k é constante, certo? Certo. Esse limite aqui, ó, você pode analisar ele assim, com esse limite aqui vai ser a mesma coisa. Esse aqui vai ser igual ao limite não, eu escrevi assim, ó.
Que aí eu acho que fica melhor para você visualizar. Isso aqui vai ser igual a K elevado ao limite de N entendendo a A. É mais ou menos você pegar o limite e jogar lá em cima. Seria mais ou menos isso. Esse E não é uma constante? Aham. Então, o limite não necessariamente não depende. Depende do expoentezinho aqui, ó. É mais ou menos isso que eu queria dizer. Você entendeu agora? Mais ou menos. Porque, ó, deixa eu ver como é que eu posso mostrar, falar para você. Deixa eu ver como é que eu posso mostrar. Imagine aqui, ó, esse valor de E. Esse valor de E, né, se eu pego aqui e fico variando o expoente dele, se o expoente dele cresce para o infinito, o que acontece com a expressão no geral? Se o expoente de E cresce para o infinito, o que acontece com... Vai para o infinito. Para o infinito. Agora, se o expoente de E se torna muito pequeno, o que acontece com a expressão? Aí ele vai para zero, né? Vai para 1, né? Ele vai para 1, não é não? Ah, é. Do expoente é, né? Isso. Se ele vai para o infinito positivo, o limite no geral vai para o infinito positivo. Se o expoente vai para próximo de zero, se aproxima de zero, se torna pequeno, o limite em si vai para 1. Agora, se o expoente vai para o infinito negativo, o limite no geral vai para quanto? Se o expoente aqui em cima vai para o infinito negativo. Se vai para o infinito negativo, vai O para limite zero, né? Vai para zero. Você está vendo que os limites aqui estão dependendo justamente do expoente, não do E? Sim. Essa seria a interpretação. Certo? Então, no final das contas, aqui, a gente fez o limite, calculou, esse expoente aqui ele vai para zero. Deixa eu pegar aqui a canetinha preta aqui. Esse limite que a gente está querendo fazer, ele vai para zero. Esse cara aqui, ó. Se ele vai para zero, no final vai ter Ln, certo? N indo para o infinito. Desse limitezinho aqui, que a gente quer olhar, ó, é elevado a Ln sobre N. Esse cara é a mesma coisa que é elevado a zero, ó. Só que elevado a zero é quanto? 1. Aí você volta lá no início de tudo, onde a gente partiu. Se você voltar, você para bem aqui no primeiro limite, ó. Ou seja, se fica 1. Isso. Quando eu olho para uma expressão dessa e vejo que ela está elevada num número, que quando eu aplicar o limite, só de eu olhar, eu sei que ele vai para zero. Eu já não posso concluir direto que o limite vai ser 1, não? Se for uma prova de marcar X, pode, né? No caso, quando a base for constante, você tá falando, né? Isso. Pode. Se a base for constante e você perceber que o limite que o expoente ele vai para zero, automaticamente o resultado vai para 1, o limite final vai para 1. Agora, se fosse um cara aqui embaixo que for... Como é que é isso? Hã? Como é que é isso que vocês estão falando? Assim, ó. Vamos olhar aqui. Vamos pegar esse exemplo, ó. Limite n indo para o infinito de x não, porque tem que ser uma constante, né? Coloca aí raiz enésima de 2. Boa. Aqui, ó. Raiz enésima de 2, ó. Olha para esse cara. Isso aqui o limite dele automaticamente vai para 1, né? Para 1. Sabe por quê, ó? Porque esse cara aqui é a mesma coisa que o limite n indo para o infinito de 2 elevado a 1 sobre n, não é isso? Sim. Agora tu olha, esquece o 2 e olha para esse expoente aqui, ó. Ele vai para quanto? Se você botar n pelo infinito. 0. E 2 elevado a 0, vai dar quanto? É 1. Ah, o nome disso aí é Lacochambré, hein? Hã? Por que você está aplicando a propriedade do limite lá em cima?
É porque é justamente isso aqui, ó. Não sei se a escrita é essa, mas tem uma propriedade que é mais ou menos essa, ó. Se você tem um limite... Então é por causa da propriedade, né? Hã? Por causa da propriedade. Que ela é quase imediata. Se você for olhar, ela é uma propriedade meio que imediata. Entendi. Né? Então, no caso do nosso exercício, o E está sendo uma constante. Isso, o número E... Joy. Sobe lá em cima um pouquinho. Oi? Sobe um pouquinho. O número de E é uma constante, ele tem um valor de lá, que é 2,18. Pois é, aí, beleza. Então, ficaria, igual, por exemplo, ficaria limite de 1 sobre N, Ln de N, certo? Isso. Como que você fez para chegar no asterístico e ficar limite de N ao infinito de Ln sobre N? É aí que eu não entendi. Mas, Janaína, Pode falar, Marcelo. É por causa que, na verdade, ele usou esse asterisco aí para descobrir para quanto que o expoente estava indo. Ai, meu pai amado. Foi isso que ele fez. Quando ele aplicou essa fórmula aí, ele chegou que vai virar, que isso aí vai para zero. Quando aplicar o limite só na parte de cima, desconsiderando o E, vai para zero. Ah, tá. Isso então não faz parte do exercício lá de cima. É só, digamos assim, faz parte, mas não é o exercício em si. É só para descobrir o expoente. Isso, aí o que acontece? Com isso, ele demonstrou que vai para zero. E qualquer número elevado a zero é 1. Entendeu? Entendi, Pai de misericórdia. No final das contas de tudo, a gente queria garantir uma coisa, ó, que você pode verificar depois. Você está com uma calculadora aí? Sim. Pega e calcula esse valor aqui, ó, para você ver, ó, só para você ter noção, ó. Joga na calculadora a raiz milésima, bota aqui, ó, o índice 1000. E dentro bota 1000 e vê quanto é que dá isso aí. Ou você escreve assim, ó, 1000 elevado a 1 sobre 1000. Olha quanto é que dá isso aí, mais ou menos. Vê. 1.0069669. Deu 1? Deu. 1 ponto quanto? 1.006931. Porque ele deve se aproximar de 1 pela direita, esse aqui. Mas ele vai aproximar de 1, não aproxima? Sim. Se você colocar agora, ó, aumenta aqui, bota 10.000 e 10.000 de novo. Aí você vai ver mais uma coisa aí, bota aí. 10.000, 10.000. Praticamente 1. É isso que a gente está querendo mostrar já tem um tempinho aqui, não? Porque, ó, se você pega esse valor de N e joga lá para o infinito, se botar 1 bilhão, ele vai ficar cada vez mais próximo de 1. Não necessariamente 1, mas ele vai chegar muito, muito, muito próximo de 1. Não, entendi. Uhum. A raiz, eu nem sei como é que pronuncia isso, mas... Não, faz assim, se botar 1 bilhão elevado a 1 sobre 1 bilhão, dá muito próximo de 1 o resultado. Certo. Essa é a ideia final. Matou a dúvida, minha cara? Entendi. Pronto, podemos avançar? Podemos. Só então, volta lá um pouquinho. Oi. Vai lá. O rascunho? Uhum. Esse rascunho eu nem mando no grupo, porque isso aqui é mais... Você manda para mim, então, nem que seja meu particular. Diz aí o que você quer, porque você está muito bagunçado. Não, entendi que você queria provar que o limite lá de cima vai para zero e qualquer número elevado a zero é 1. Entendi. Eu só quero saber agora, esse Ln sobre N, você usou ele assim, foi por propriedade do logaritmo? Ao invés de você escrever só 1 sobre N? Não, isso aqui é propriedade... Nossa, desfaço, Lício, o trem está multiplicando. Isso aqui é propriedade lá de produto de... Não, é porque está multiplicando agora que eu estou vendo. Porque aqui se multiplica 1 por Ln, que é Ln. Nossa, prossiga. Marcel, corta essa parte, por favor. Normal, acontece isso. Podemos prosseguir, então? Podemos, Marcel, eu não vi essa multiplicação, juro para você. Aí, ó, o que acontece agora? Sim, a gente
Viu que esse limite aqui vai para 1, né? Então, final das contas, você substitui esse cara aqui, ó, vai ficar, ó, módulo de x mais 1 dividido por 4 menor, vezes 1, né? Porque o limite aqui deu 1, vezes 1 menor do que 1. Só que quando eu multiplico o módulo por 1, não muda nada, né? No final das contas, vai ficar isso aqui, ó. Menos 1 é menor do que x mais 1 dividido por 4, que é menor do que 1. Isso aqui é da definição de módulo, certo, gente? Certo, Magênia? Certo, aham. Agora você vai isolar esse x aqui, ó. Como é que eu isolo? Eu tiro primeiro 4, então vai ficar menos 4, eu multiplico todo mundo, né? Vai ficar menos 4 menor do que x mais 1, que é menor do que 4. No final, eu vou subtrair 1 nessas três partes. Então, vai ficar aqui, ó, menos 5 menor do que x, que é menor do que 3, não é isso? É. Certo. Agora, a gente tem que pegar, achou quase intervalo de convergência aqui, ó. Para concluir esse intervalo de convergência, tem que substituir esses números no valor inicial e ver ver o que acontece, né? Você vai substituir lá no somatório inicial e ver se converge ou não para esses extremos aí. Aí agora você vai fazer. Oi. Parte dos extremos aí que é o mais chato. Eu também não gosto muito não, velho. Você vai pegar primeiro, ó, x igual a menos 5. Aí você vai fazer aqui, ó, somatório. Onde tiver x, você troca pelo número. Aí vai ficar n. Basicamente, você tem que fazer mais ou menos o que você tinha feito antes. Aqui vai ficar n. Aqui vai ficar menos 5 mais 1 elevado a n, né? Isso aqui é a mesma coisa que o somatório. Calma aí, escrever aqui rapidinho. Aqui é 4 elevado a n. Menos 5 mais 1 dá menos 4. Agora, ó, você percebeu que está no numerador menos 4 elevado a n, denominador menos 4 elevado a n? Aham. Uhum. E um tá dividindo, o outro tá... Aqui no final vai ficar... Você pode escrever... Quando você escreve aqui, ó, menos 4 elevado a n... Esse aqui vai dar menos 1 elevado a n. Vocês compreendem que isso aqui vai dar menos 1 elevado a n? Você pode usar duas formas de verificar isso aqui, ó. Você pode escrever que menos 4 elevado a n é a mesma coisa que menos 1 elevado a n vezes 4 elevado a n. Ou você pode também usar uma propriedade que é divisão de potências. Se você tem os expoentes iguais, você pode dividir as bases e conservar o expoente. Então, ficaria menos 4 dividido por 4 elevado a n. Foi muito rápido? A informação muito confusa? Olha, Tô até com medo. Na repescagem, a prova é online? Não sei, não. Não, agora é tudo presencial, né? Até na repescagem? É. Pelo menos na última foi. Não, não é a substitutiva, não. Assim, a repescagem lá, quando a gente reprova, faz em janeiro. Você não vai reprovar não, Marjane. Cara, eu não tô sabendo essas coisas aí, não. Mas aqui não. Mas se você for olhar aqui, ó, o que a gente tá falando agora não é. Como é que fala? Não é algo do específico da disciplina, não. Porque, ó, a gente tem aqui em cima.
Quando se substituir, você compreende que menos 5 mais 1 é menos 4, tranquilo, né? Com certeza. E aí você vai ter aqui, ó, n vezes menos 4 elevado a n, dividido por 4 elevado a n. Você tem duas formas de simplificar essa expressão. Você pode perceber que menos 4 elevado a n é a mesma coisa que menos 1 elevado a n vezes 4 elevado a n. Você concorda? Sim. Você pode escolher qualquer valor para n par. Escolhe um valor para n par ou ímpar. Escolhe qualquer valor. Por que eu não posso só tirar o menos 1 e ficar menos 1 vezes n? É menos 1 elevado a n, né? Vezes n. Seria isso, no caso. Por que o menos 1 tem que ser também elevado a n? Porque você não sabe o valor de n. Se você não sabe o valor de n, você não tem como definir se o menos 1 vai ficar positivo ou negativo no final. É verdade. Uhum. Se você soubesse que n é par, sempre, aí beleza, seria 1. Se você soubesse que n é ímpar, beleza, mas você não sabe. Esse n é mais ou menos a justificativa. Então, no final, isso aqui, ó, é igual ao somatório, né? Eu até estar tentando fazer organizado, mas eu já perdi aqui o fio da meada. Tira lá o menos 4 vezes menos n e põe no cantinho lá, para não ficar bagunçado. Aqui eu desenho aqui. Aqui, ó. Que vai ficar infinito. A próxima que a gente vai fazer, a gente vai tentar pular algumas etapas, não sei, para ganhar um pouco tempo. Então, aqui vai ficar n vezes menos 1 elevado a n, ó. Não é isso? Isso. Só que aí essa série aqui, se não me engano, ela diverge, né? Quase desse negativo aqui. Não dá para usar um dos testes aí, não? Dá, que dá para usar o teste da... Dá para usar o da raiz, não dá? O da razão? Deixa eu ver da raiz ser melhor. O melhor da... Mas tem uma série da... Como é que fala? Série da série alternada. Teste da série alternada. Que aí, como ele é uma série alternada aqui, você usa aquele teste. Bora procurar ele aqui. Tem a série harmônica alternada. Teste. Teste de convergência de PDF. Eu gosto do PDF que tem aqui, que ele aparece de primeira. Acho que é esse aqui. Que ele vem uma tabelinha com resumindo. O teste das alternadas fala que se os BNs forem todos positivos, ou seja, BN maior que 0, e os BN forem decrescentes, no caso, BN tem que ser maior ou igual que BN mais 1. E o limite de BN for para 0, então ela converge. Isso, é uma coisa assim. Aqui, ó. Teste da... Cadê? Aqui, ó, série alternada, ó. Você tem se AK é maior que 0, né? Seus tempos são sempre positivos. Então, as séries A1 menos A2 mais A3 menos A4 menos A1. Aí, ó. Tá vendo? No A1 caso, maior cadê? que A2, A2 maior que A3. E se o limite de AK for para 0, ela converge. Marque aqui, no caso, você vai ter que criar uma sequência, uma coisa. Calma aí. Tem 3 coisas para ela ser convergente. Ela não, ela é um pouco chata. Melhor usar mesmo da razão, não? Que a gente sai logo.
A da razão, pode ser? Pode. Pode. Que a razão é mais boa para você fazer aqui, ó. Tem a da razão para convergência absoluta e tem a razão normal. Que é mais tranquila. Você pega aqui, ó. Esse cara, esse somatório aqui se chama o N ou a N, tanto faz, de N vezes menos 1 elevado a N, e a outra que vai ser o N mais 1, né? Se chama de N mais 1 menos 1 elevado a N mais 1. Na verdade, essa aí vai ser, ele diverge, né? É o que eu falei, ó. Quando ela for alternar dessa forma aqui, for, por exemplo, menos 1 mais 2 É porque lá, menos. pelo teste das alternadas lá, se você aplicar o limite aí, vai para mais a infinito ou pro menos infinito? Mas você pode perceber aqui direto, ó. Você não precisa nem fazer teste. Você pode perceber direto, ó. Porque você perde um pouco o controle do somatório. É porque se você tem um número muito grande elevado a uma coisa muito grande, um número negativo, ele pode ser ou vai para mais infinito, para menos infinito. Mas aqui, ó. Se você pegar menos 1, mais 2, menos 3, mais 4, menos 5. Vamos pegar essa soma aqui, olha, só até menos 5, ó. Você tem aqui, ó, menos 1, menos 3 e menos 5. Aqui vai dar menos 9, não é isso? Isso. E agora, se você olhar aqui, ó, 2 mais 4 dá 6. Só que se você pegar e botar mais 1, aqui dá menos 3. Só que se botar o próximo mais 6, ele vai para 3. Só que se botar o próximo, que é. Calma aí, eu falei. Mais 6, vai para 3. Se você botar o próximo, que é 7, menos 7, ele vai para menos 4. Então você perde o controle. Você não. Uma hora ele vai estar negativo, uma hora vai estar positivo. Você percebeu aí? À medida que você escolhe N. Isso. E se você andar muito, 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 lá na frente, ele vai estar. Uma hora a soma está próximo do infinito positivo, outra hora está próximo do infinito negativo. Essa soma aí. Ela diverge claramente, você diverge aqui só pelas continhas que você pegar alguns termos. Mas dá para usar o teste também, caso você queira usar o teste para verificar. Algumas é bom você dar de cabeça, já que você bate o olho e diz, ó, isso aqui diverge, aí acabou. Não precisa nem. Mas que. Eu apaguei o trem que estava fazendo aqui. Você bota aqui, ó, o N igual a N vezes menos 1 elevado a N. O N mais 1 vai ser N mais 1 menos 1 elevado a N mais 1. Quer usar um termo geral e o sucessor, né? Agora você aplica o limite, ó. Limite, mais gente ainda? Tô aqui, segurando na mão de Deus. Pode perguntar, mulher. Ulisses, eu já dei crise de riso aqui. Desesperou? Exato. Pode ficar assim, não. Vai na fé. Eu acho que o pessoal acha que essa matéria tá muito fácil, mas gente, o pessoal não tá nem assistindo as aulas, pouca gente. Uns estão ansiosos, tá pode abandonar a barra. Ei, terminando aqui, ó. Você percebe que se a gente for aplicar o limite aqui, ó, esse cara de cima aqui, ó, menos 1 elevado a n mais 1, ele é a mesma coisa que menos 1 elevado a n vezes menos 1. Compreende isso aqui? Ou não? Vamos lá, fazer aqui. Sim. Ó, isso aqui vai ficar menos 1 elevado a n vezes menos 1, é isso? Só reescrevi, ó.
Não tem dois termos aí que são iguais, numerador e denominador? Esses termos aqui, ó. Sim, Posso cancelá-los. pode. Aí no final, eu vou ter o quê, ó? Eu vou ter menos... Vou ter o limite aqui. Deixa eu escrever aqui. Opa. No final, eu vou ter o limite... n indo para o infinito... de menos n... mais 1... Opa, é menos 1 aqui, né? Isso aqui é menos 1. De por n. Só que esse limite vai para quanto? Esse limite aí vai para 1. Menos 1, né, não? Menos 1. Ó, vai, Gere. Passou na céu É. aqui agora, a resposta. Isso aí, menos 1, Magênio. Pronto. Inconclusivo, hein? Hã? Deu inconclusivo, hein? Você usou foi o teste da razão, não foi? Foi, mas... Calma aí. O teste da razão, ele só vale para maior do que 1 e menor que 1. Se for o 1 é inconclusivo. Não, mas que deu menos 1. Pois é módulo de 1 no caso, né? Ah, é verdade. Ô, porcaria. Porque nesse caso aí, se for, ele converge, né? Não, mas aqui no caso... Calma aí. É porque você tem dois... Tem um absolutamente convergente, que é esse aqui de baixo, com módulo. E tem um de cima. Mas, de qualquer forma, ela diverge. De qualquer forma, ela diverge aqui. Calma aí. Não, moça, ela diverge. Sabe por quê? Hoje, estão me ouvindo? Voltamos. Sim. Calma, é que eu tô pensando aqui agora porque ela vai divergir. Porque... Na verdade, ela fala, se for igual a 1, ela é inconclusivo, né? O teste É, mas aqui foi menos 1, não foi... Não É foi menos 1 aí, então ela, né? converge. Mas é sério, será que ela converge mesmo? Pois é, isso que eu tô... Vamos fazer o teste? Só se a gente mudar os testes aqui, vou pegar outro teste. Não, eu falo lá na calculadora lá, Simbolab? embolado. Faz o teste. Aí que eu achei que ela ia A gente não aplicou o limite dela aqui não, né? Não, a gente aplicou... É da sequência direta, não dá para aplicar o limite, não. Você aplica o limite aqui, né? Na onde que você chegou no valor 1 aí, menos 1. Essa aqui, ela... Mas ela diverge esse trem. Para mim, diverge. Bora ver ali. Cadê aqui o Simbolab? Uma hora a gente tá aqui, né? Mas é bom que a gente foi falar de outra coisa também. Lá ela tá N N menos 1 elevado a N, né? isso. Será que ela converge no final das contas, esse trem?
Calma aí que ele tá respondendo aqui, só um minutinho. Aí ela diverte, ó. Aí, ó, então no caso lá do valor é módulo de 1 mesmo. Fala que se você usar o teste da raiz ou da razão e der igual a 1, é módulo, é porque esse trem aí é porque nós não colocou o módulo, mas a resposta é em módulo aí. O teste da raiz é módulo aí. É 1 que dá a mesma resposta. Não, mas aqui a gente não usou o teste da raiz, a gente usou o teste da razão, não da raiz. Pois é, o teste da razão também é módulo. É, porque esse aqui que é o de último, que é o da convergência absoluta, que aparece com módulo. Esse aqui, ó. Mas quer ver? Olha o teste da razão. O da razão é módulo. Isso não foi o da razão que você usou? Não, usei da raiz. Da raiz também é em módulo, não é? Da raiz também é módulo. Seja bem séries com termos positivos, tá ok. Tem que ser positivo os termos aqui, ó. Isso é. O melhor teste seria esse teste da comparação, só que a gente não... É pelo teste da comparação, é o que eu falei lá. Por isso que eu falei que ela ia dar divergente por causa do teste da comparação. Porque Ele fala que os BNs têm que ser todos positivos, né? Acho que é o melhor teste que vai ser, ó, se você tiver duas séries, né? De modo que os termos de uma for menor que os termos da outra, cada termo a termo comparando, né? E a de menor termo convergir. Não, a de maior termo, se ela converge ou diverge, a de trás também converge ou diverge. É mais ou menos isso. Aqui no caso, ó, como é que a gente garante isso? Como é que a gente vai garantir? A gente vai garantir pegando só o N mesmo, né? Não? Pegando só N. Porque, ó, ele falou menor ou igual. Se você pegar a N e comparar, porque N diverge. O somatório de só N, esse aqui, ó. Esse limite aqui tá todo errado, então. Aqui. O nosso AN vai ser... Deixa eu colocar aqui, escrever aqui. O nosso AN vai ser esse cara aqui, ó. Vai ser N menos 1 elevado a N. O nosso BN, a gente pode colocar ele como o próprio N, não pode? Isso. Se você colocar, ó, olhe para cá, ó, quem é o B1? O B1 vai ser 1, não é isso? Isso. O B2 vai ser 2 também. E assim por diante. Agora, se a gente pegar o A1, é menos 1. Se a gente pegar o A2, é 1, né? A2 vai ser 2, né? Vai ser 2. Mas ali o teste, ele, quando a de fora, a maior diverge, ele não garante que a menor diverge, não. Pelo teste da comparação das alternadas, fala que o BN tem que ser sempre maior do que BN mais 1. Nesse caso aí vai dar um maior ou um menor, né? Oi? O BN tem que ser maior ou igual que BN mais 1. Pelo teste é um dos critérios para satisfazer o teste. Igual aí deu menos 1, né? Menos 1 não tem como menos 1 ser maior ou igual que 2.
É. É porque aqui no caso, você tem que achar uma atrás dele que diverge, se você pegar uma atrás dele que diverge, a da frente iria divergir também. Você tem que escolher um menor, que um BN que cada termo de BN seja menor. Por exemplo, o A1 aqui deu -1. A gente tem que escolher um cara que seja menor ou igual. Mas aí eu pensei com uma fração, mas não vai não. Mas de qualquer forma, a gente já viu que essa parte que ela diverge, ó. Esse carinha aqui, ele diverge. Aí, no caso, você tem que analisar o outro valor para x, que é o segundo caso aqui, né? Quando x for igual a 3. Quando x for igual a 3, vai dar quanto? Quando x for igual a 3, você vai ter 4, né? Aí cancela, no final vai ter n só, aí ela diverge direto. Vocês já viram aí? Bora colocar aqui. Substituindo lá no início, né? Você tem lá, ó. N variantes, acho que é de 1, né? Que é 1. Até infinito. E lá tá, deixa eu ver aqui, n dividido por 4n. 4 elevado a n, na verdade, né? Esse x lá é x mais 1, então você vai trocar, ficar 3 mais 1 elevado a n. Vocês conseguem perceber que esse numerador, essa expressão, vai ficar 4 elevado a n, dividido por 4 elevado a n, dá para cancelar? Marcel, imagina, vocês conseguem perceber? Sim. Aí no final vai ficar só somatório de n, né? Isso. Só que isso aqui diverge também. Mas Jane, acho que ela dormiu, ou desistiu. Aí diverge. Mas ela saiu. Então, nos dois casos, os extremos eles não vão entrar. Vai ser aberto em -5 e aberto em 3, intervalo, né? Ixi, risquei aqui. Intervalo de convergência. Vai ser de -5, menor que x e menor que 3. E o raio vai ser quanto? Imagina isso aí. Você fala desse é 4, né? Imagina, ela caiu, ela mandou mensagem aqui. Deve que caiu. Aí no caso o raio é 4, Liz. Isso. Era bom que ela estivesse aqui para comentar, mas eu fui perceber depois, ó. O raio de convergência vai ser, você pega literalmente, porque a ideia do raio de convergência é você pegar e colocar os termos de uma bola, né, de um círculo fechado ali, algo semelhante a uma bolinha. E aí esse intervalo aqui, se você pegar, olhar, ele tem um comprimento de 8, né? Isso. Aqui, ó. O intervalo de convergência é 8 e o raio é 4. O comprimento dele, no caso, né? Se você pensar assim, mais ou menos a quantidade de comprimento.
aqui aberta. O raio está mais ou menos aqui, ó. Que é 4, né? Aí o esquema para você achar o raio, você faz isso aqui, ó. Raio vai ser 3 menos 5 dividido por 2. Não é isso? Você subtrai os extremos, ou pega o módulo deles e divide por 2. Aí você acha o raio. Essa parte aí é a mais bem tranquilinha, né? O difícil é lembrar de todos esses testes, qual que vai dar certo, tem o teste da integral. E o ruim é quando você é infeliz de não tentar um teste e não sair, velho. Que nem a gente fez ali, aí dá inconclusivo. Isso é muito chato quando acontece isso. Verdade. E aí, vamos fazer a G. É porque ela falou da G, mas ela não sei se ela entra. Quer dizer, ela tá sem internet, tá tentando reconectar lá. A gente espera um pouco ou a gente continua? Uai. Vambora, né? Porque o tempo já tá corrido, às vezes não tem como ela... Pelo menos o rascunho, né? Aí, depois eu vou mandar o vídeo, né? Sim. Ela pediu para fazer a G. Vamos tentar fazer a G, então? Vamos, deixa eu ver a hora. Quantas horas? Ixi, já é quase 9 horas. É a conta de fazer mais uma, né? A questão eu ia falar pra você fazer uma outra aí, ver se ela aparecia. Se ela não aparecer... Então, vamos embora. Qual que você... Mas acho que a gente pode fazer ela mesmo. Já é quase 9 horas, né? Só que aí a gente gastou muito tempo na... Tem a parte da série de trio. Então, se a gente marcar outro encontro depois, lá para segunda, não sei. Vamos ver se semana que vem, Ulisses, eu não sei como é que vai estar aí para você, porque no outro sábado é a prova. De repente, se você conseguisse, a gente fazer 2 encontros na semana, se fosse possível, aí a gente deixava essa primeira parte com você, dessa de hoje e das 2 primeiras, e fazia... Aí eu vou ver com a Fabiana se ela pode fazer 2 na semana que vem também, porque aí nós estudamos durante o dia e à tarde, pelo menos 1h30. Ou a gente começa mais cedo, se ficar melhor para você, das 7 às 8h30. Acho que fica bom. Ó, é porque ela tá fazendo encontro terça-feira, né? Isso, a Marjane voltou. Oi, Marjane, a gente terminou aqui o finalzinho. Tá bom, eu olho. Minha internet caiu, eu tô pelo celular, não sei o que foi nessa carniça. Enquanto vocês coisas aqui, eu vou abrir a porta aqui rapidão. Vocês comentam aí. Explica aí pra ela rapidão o que você estava comentando, Marcelo, sobre fazer os encontros. O Marjane. Tava falando com o Ulisses pra gente fazer 2 encontros com ele na semana que vem, nem que a gente comece mais cedo um pouquinho para ficar melhor para ele, de 1h30. Aí eu tinha falado com a Fabiana, ela tinha falado que era possível fazer isso. Aí qualquer coisa a gente via 2 com o Ulisses e 2 com a Fabiana. O que você acha? Ai, seria bom, né? Eu tô tentando, igual hoje eu tava finalizando didática, né? Isso. Para entrar pro curso de cálculo. Você finalizou a didática? Tá ficando só cálculo da Karine. Aí ela quer no sábado. Você já fez tudo das minhas aulas? Não. Eu já fiz, eu só falta uma atividade, aquela última lá de didática, que acho que é fazer um resumo. Amanhã eu vou fazer ela, aí eu encerro. Hoje eu fiz aquela lá do gráfico no GeoGebra. Pensa tanto que eu sofri para fazer aquilo lá, enquanto eu não segui sua dica lá, o gráfico não apareceu. Vamos? Você pediu pra gente fazer a G, não foi, Marjane?
era. Vamos lá fazer G. Ó, a ideia do raio de convergência no final, você quer que a gente comenta rápido, porque ela aqui é mais tranquilo para você entender. Então, comenta aí rapidinho para mim, por favor. O que a gente estava falando aqui, ó, o raio de convergência para você achar, depois que você achar o intervalo, você faz o quê? Ó? Você pega os extremos, subtrai eles, certo? E divide por 2, só que um módulo, né? Você vai tomar um módulo. Aqui eu peguei, como eu peguei o maior, no caso 3, no número ele ia ser positivo, né? Não ia mudar. O maior pelo menor é, Ulisses? De preferência, mas assim, não há regra ser o maior pelo menor. Você pega um módulo, aí a ordem tanto faz. Você pode fazer também menos 5, menos 3 em módulo, certo? Dá a mesma coisa. Você subtrai os extremos, pega o módulo deles e divide por 2. Aí você acha o raio. Acho que o esquema é esse aí. Vamos para... Isso aí tudo passar um raio de convergência? Foi o intervalo e o raio. É sacanagem um pouco, né? Bora fazer G aqui rápido. Senão acho que não dá nem tempo de assistir. Mas eu acho que nós vai ter que ver com a Edna, senão não pode ficar o sábado o dia inteiro para fazer essa prova, né? Também no dia tem um casamento, misericórdia. Imagina 7 questões dessa para nós fazer em 1 ou 2 horas de prazo. E essa Dá aqui tempo não. E essa aqui tá quase no mesmo esquema da outra ali, viu? Esse menos 1 aqui atrapalhando, ó. Aqui tá 2. É x elevado a 2n mais 1. Será que eu fiz? E alguém tá por até agora. Devia fazer com vocês que nem a gente faz com os meninos do ensino médio fundamental. Pela persistência, dá uma caixa de chocolate, dá uma caixinha de bala. Vocês iam querer, não? Para nós? Pela persistência de vocês aí, até o final da disciplina. 2n mais 1 fatorial aqui. Pronto. Vamos tentar fazer isso aqui um pouco mais rápido. Assim, rápido, mas que dê para acompanhar também, né? Ó. Bora. O esquema vai ser o mesmo. Esse aqui, ele tá com muito cara de teste da razão mesmo. Pra gente tentar fazer. Então, se a gente pegar aqui chamar essa expressão aqui, né? De AN, vai ficar menos 1 elevado a N, x elevado a 2, N mais 1, dividido por 2N mais 1, fatorial. Agora, se a gente pegar a N mais 1, que seria o sucessor, né? Vai ficar menos 1 elevado a N mais 1, vezes X. Aqui a gente pode pular um pouco a etapa. Se a gente pegar aqui e substituir esse N por N mais 1, vai ficar, ó, 2N mais 3. Vocês conseguem visualizar aí essa passagem aqui? Ou não? Mais ou menos. Você desenvolveu o fatorial, não foi? Aqui no caso a gente substituiu o N mais 1 por N, ó. Onde tinha menos 1 elevado a N, trocamos por N mais 1, certo? Certo. Eu só não entendi por que virou 3 aí, não 2, 2N mais 1. Quase isso aqui, ó. Deixa eu escrever aqui. Lá está assim, ó. 2 elevado a N mais 1, tá assim? Você vai trocar... Aqui é 2N, na verdade, ó. Não tem... Calma aí. Não é 2 aqui embaixo, não. Aqui é X.
Ah, eu entendi. É como se fosse N vezes N. Aqui vai ficar x. Quando eu trocar o n aqui, vai ficar 2 parênteses, n mais 1, fecha parênteses, mais 1 aqui fora. Ó. Não é isso? Estou trocando n por n mais 1. Aí vai ficar, ó, x elevado a 2n mais 2 mais 1, que é a mesma coisa que x elevado a 2n mais 3. Agora deu para visualizar aí? Oi? Por que tem que ser trocado por N mais 1? É porque é para usar o teste da razão. Calma aí. Para usar o teste da razão, você pega o termo geral e pega o sucessor. Quem é o sucessor de N? Não é N mais 1? Sim. Você pode fazer o contrário. Nem contrário, mas você pode fazer o termo geral e o antecessor. Só que aí, normalmente a gente faz pegando o sucessor, né? Mas não muda. Você pode escolher qualquer uma das duas opções aqui que eu falei. Só que se você pegasse o antecessor, aqui ficaria menos 1 elevado a n menos 1. Aí fica meio estranho. Mas dá a mesma coisa também. Você vai ter que entender uma coisa, Magene, ó. Você pega o termo geral que está normal lá no somatório e o sucessor vai ser o n mais 1, a n mais 1. Onde tiver n, você troca justamente por n mais 1. Onde tiver n. Aí você vai olhar aqui, ó. Menos 1 elevado a n. Vai ficar menos 1 elevado a n mais 1. O denominador eu vou fazer aqui passo a passo para você, ó. Não tá parênteses 2n. Você vai trocar aqui, ó. No lugar do n, você troca por n mais 1. Fecha parênteses, mais 1 fora, fatorial. Viu aí? Sim. Isso aqui, ó, só reorganizando aqui para ficar melhor, vai ficar menos 1 elevado a n mais 1. Esse cara aqui eu vou já adiantar, que a gente vai cortar lá no final. X elevado a 2n, eu posso escrever assim, ó, x elevado a 2n vezes x elevado a 3. Vocês conseguem perceber? Sim. Aqui é propriedade de potências lá, né? No denominador vai ficar 2n, e aí vai ficar da mesma forma, ó. 2 vezes 1 dá 2, mais 1, 3. Então vai ficar 2n mais 3 fatorial. Até aí, ok? Beleza. Agora vamos lá para o limite. Agora o trem começa a apertar aqui, ó. Vai ficar o limite n indo para o infinito. Do numerador aqui, no caso, da que a gente quer achar, ó. A n mais 1, sempre no numerador. E o AN no denominador, certo? Isso aqui vai ser a mesma coisa que o limite. Aqui espaço não vai dar, não. Vou botar aqui embaixo. Isso aqui vai ser igual ao limite n indo para o infinito. Quem é o AN mais 1? Essa expressãozinha aqui de baixo. Que ficou menos 1 elevado a n mais 1 vezes x elevado a 2n vezes x elevado a 3, dividido por 2n mais 3 fatorial. Agora, ó, se eu fosse dividir por AN, vocês percebem que quando eu for dividir, eu vou estar dividindo duas frações? Isso. Como eu estou dividindo duas frações para ganhar tempo, o resultado da divisão de duas frações vai ser a primeira, né? Multiplicada por quem? Inverso da segunda. Isso, então em cima vai ficar 2n mais 1 fatorial. Eu estou invertendo o AN, ó. Dividido por menos 1 elevado a n x elevado a 2n mais 1.
Até aí, ok? Sim. Beleza. Então vamos lá, continuando. Mas Jane, tá viva ainda aí? Tô aqui. Queria perguntar alguma coisa. Ó, vocês percebem aí que eu posso cancelar alguns elementos, ó. Aqui tá -1 elevado a n. Eu posso cancelar esse -1 elevado a n, não posso? Com de cima e embaixo? Sim. Vai ficar só o -1, não é isso? Isso. Então eu posso puxar para fora, ó. Só que a ideia aqui é sempre módulo. Então vai ficar o módulo para de fora. Vai ficar o módulo de -1. O x elevado a 2n, esse cara aqui, ó, eu posso cancelar com esse aqui, ó. Só que aqui ele tá x elevado a 2n vezes x, né? Porque tem esse 1 somando aqui, então seria vezes x, só para ficar claro. É porque eu não escrevi aqui, não. Quando eu cancelar aqui, ó, Vai ficar só x embaixo, né? correto, então vai ficar... Você escreve aqui o x, ó, x. Agora, o fatorial. O fatorial a gente tem que tomar cuidado, ó. Pode Vou cortar até também, escrever né? aqui. Acho que só isso que saiu, né? Foi. Pode cortar o fatorial também, né? A gente vai chegar nele agora. Vai ficar 2n mais 3 vezes 2n mais 2 embaixo. É 2n mais 3 vezes 2n mais 2, correto. Só para entender, ó, a ideia que o Marcia falou. 2n mais 1, fatorial. A ideia, para você usar o corte do fatorial, você tem que derrubar o fatorial, né, diminuir ele até que ele fique igual o menor fatorial. O menor fatorial está no numerador, que é esse 2n mais 1. Então, você faz o quê? Ó? Você vai reduzindo. Você aplica a definição de fatorial, vai ficar 2n mais 3 vezes... Aí você reduz a unidade. 2n mais 2 vezes 2n mais 1. Só que já vai ficar igual, então você para, ó. E aí você usa o cancelamento aqui, ó. Você cancela e cancela. Aí no final, você tem o limite, né? Esse limite aqui pra gente achar, ó. Esse aqui foi rápido. Aqui vai ficar 1, que é 2n mais 3 vezes 2n mais 2. Só que esse limite dá quanto? Zero. E aí, pessoal? 0. Aí no final, você sabe que o módulo de -1 por x vezes 0 é sempre o quê? Zero. Que é sempre menor que 1. Se é sempre menor que 1, qual é o intervalo de convergência? No caso aí vai ser entre 1 e -1. Você fala o intervalo? O intervalo aí vai ser módulo de 1, né? Ou vai ser 0? Não, vai ser 0, né? Vai ser só... Vai convergir só no ponto 0, não é isso? O intervalo de convergência no caso que a gente tem aí, é qualquer valor para x que não seja o próprio zero, né? Não é isso? Porque qualquer valor para x vai... Sempre ser zero. X só não pode ser zero aqui, porque se x for zero, aí buga tudo aqui, aí dá erro em tudo aqui. Cadê a expressão inicial? Então essa aí ela vai convergir em toda a reta, em exceção do ponto 0. Só que tem uma coisa.
Se x for zero, ele não converge ainda. Se você pegar na expressão inicial, se x for zero, daria quanto aqui? Esse somatório? X por 0, cadê a inicial? Vai dar 0. Vai zerar. Ainda ia convergir, né? O somatório ia convergir para zero ainda, né? Então ela converge em toda a reta, né? É. Eu só achei estranho porque o raio de convergência. Se a gente pegar aqui embaixo, olhar aqui no finalzinho, só tem restrição, mas só tem restrição do fato de x não poder ser zero. Mas lá em cima ele pode ser zero. O intervalo de convergência aqui seria aqui. Vou botar aqui intervalo. De menos infinito, né? Até mais infinito. E o raio de convergência é quanto? O raio aí é o infinito, né? O raio de convergência aqui. Bora ver essa questão do simulado para ver o que aparece? Bora. Alguém lembrar de qual? Foi menos 1 elevado a n, né? X, n mais 1. Menos 1 elevado a n vezes x menos... Não, x elevado, não? X elevado a n mais 1. A 2n mais 1. 2n mais 1. Dividido por 2n mais 1 fatorial. É isso mesmo. O raio de convergência é infinito e o intervalo de convergência é menos infinito. É a reta, né? A reta real. Uso o teste da razão. É o mesmo teste que a gente usou. O que causa estranheza é o fato desse 1 sobre x aqui, ó. Que a gente, quando bateu o olho, eu quase ia tirando ele, removendo lá do intervalo, mas aqui no início, x pode ser 0. Porque, na verdade, quando você chega nesse resultado aí, como ele deu menor que 1, né? E os extremos são os infinitos, então, pela lógica, tem que convergir mesmo. E também quando você usa lá na inicial, dá zero tudo. Se você botar x igual a 0 aqui, automaticamente o somatório é 0. Então, ele converge para 0, né? Se somar 0 infinitamente, vai para 0 ainda. E aqui a explicação, não sei se vai ajudar, mas sempre que você fazer o limite for 0, automaticamente o x, ele assume qualquer valor na reta, né? Ele pode assumir qualquer valor na reta. Porque não fica mais condicionado, não. Porque o produto... A ideia desse raio de convergência vai ser o quê? A ideia é você fazer um limite vezes alguma expressão para x, alguma coisa com módulo que envolve x. Como o limite foi 0, o produto que tiver aqui sempre vai ser menor que 1. Então, independente do valor que você escolher para x, sempre vai ser menor que 1.
Então, ela sempre vai convergir. Nesse caso aí, ela converge sempre. Independente do valor que você escolha para x aí. Certo? E aí, pessoal? A gente vai para onde agora? Vocês mandam aí. Acho que dá para ficar até as 9h30, se vocês quiserem. As 9h40. Quer fazer um lá de Taylor? Bora fazer um de Taylor. A gente faz uma ou duas de Taylor e para, né? Vai, capaz que você diz o outro. Eu tô de férias, né? Tem gente aí que levanta 5 horas, eu acho que já vai ser umas 9, né? Eu acordo 5 horas para ir pegar ônibus. Eu não sei se minha internet vai aguentar. Eu tô no celular, se eu cair é porque minha internet acabou. Eu também levanto, quando eu tô trabalhando é todo dia 5 horas, Liz. Essa vida de, falar que minha colega minha de proletariado não é fácil pra gente não, viu? Mas é bom levantar cedo, né? A gente acostuma, é bom demais. Eu também acordo no domingo, no sábado, 5, 6 horas. No máximo 6 horas. Vamos lá para a de Taylor, então? Aí a gente... Ulisses, se cair, eu fico pelo celular, pela internet do celular. E Beleza. na minha internet não. Mas Marcelo tá gravando, a gente faz uma aqui, uma ou duas e a gente para. É a chuva faz a internet cair aqui. Pelo menos aqui na minha região é assim. Choveu. É a 2 que vocês querem ver, né, gente? Isso. Nessa parte aqui já começa as EDOs, né? Aquela canseira. Aqui você vai fazer as derivadas, né? Porque lá pela série de Taylor, é um somatório, a função que ele quer, né? A função que ele quer, ela é o somatório. Aqui acho que ele pega com uma partir de 0. Fn, né? Fn não. F'. Eu vou escrever daqui a pouco. Que seria esse aqui. De x. X Na menos verdade, zero. Mas aqui é o FA, né, não? Deixa eu... É o F0. Aqui é o F... O F de x0. Isso. E aqui é x menos x0 elevado a n. Dividido pelo fatorial, não é não? Isso. Que é a fórmula, digamos que aqui é a fórmula para você usar. Ó. O restante é tranquilo. Se você lembrar disso aqui na hora, ele deixar lá anotar, ou se lembrar, o resto é tranquilo. Aí você tem que escolher uma dessas funções agora para a gente fazer. Escolhe uma aí. A hiperbólica eu não lembro de cabeça não, a derivada não. A gente dá uma colada aqui, mas é um... Não muda não, é o sino hiperbólico, eu lembrei agora. A derivada... Oi, pode falar. Eu ia falar assim, essa primeira aí vai dar a série lá de Taylor, né? Porque ela vai ser curtinha. Polinômio de Taylor. Porque... Oi. Essa outra também... Faz essa letra C aí pra nós ver, Ulisses. Ela é bem simplesinha. Eu acho que ela vai... A hora que você fazer a segunda derivada aí, ela já vai zerar, não vai? Faz ela aí pra nós ver que jeito que ela fica. Bora, só um minutinho. Só um minutinho. Você pediu a C, não foi? Isso, só pra me ver que jeito que ela vai se comportar, porque a hora que aplicar as derivadas aí vai zerar, né? Vai dar o polinômio de termo. Na verdade, essa derivada dele aqui, não. A derivada dele de C, ele vai aumentando o expoente do denominador, né, não?
Ela vai ficar tipo x ao quadrado aparecendo aí, depois um x alguma coisa. Faz ela aí pra nós ver. Bora aí. Calma aí. Aqui a função vai ser f de x. 1 sobre x. x0 menos 3, não é isso? E aí, primeiro a gente vai achar as derivadas aqui, ó. F1. O F1, a primeira derivada de x, se você for olhar aqui, ó, f de x é a mesma coisa que x elevado a menos 1, não é isso? Isso. Você derruba o expoente, vai ficar menos 1 vezes x elevado a menos 2. No final das contas, isso aqui vai ser menos 1 sobre x ao quadrado. Isso é a primeira derivada. A segunda derivada. Oi? Ela vai seguir esse processo. Vai ter um padrãozinho, não vai? Vai, ela vai decrescer, né? Ó, já dá Vai ter um padrãozinho. pra pensar em alguma coisa já. Aqui agora a segunda, ó. A segunda derivada, que vai ser dessa derivada que a gente quer fazer agora. Você derruba o expoente de novo, vai ficar 2, né? X elevado a menos 3. Que é a mesma coisa que 2 dividido por x ao cubo. Aqui ela tá com cara de que vai ser, eu não posso me precipitar não, mas ela vai estar com cara de que vai ser, que ver, n dividido por x elevado a n mais 1, alguma coisa assim, a derivada final, né? Isso, tá com Multiplicado cara por menos 1 elevado a n. Não é isso? Isso, tá com essa cara mesmo. Vai ser esse cara aí mesmo, ó. Quer ver, ó? F de 3. Que aqui daqui pra frente você já mata. Você não precisa nem fazer mais nada, ó. Não precisa não. Aqui vai ficar menos 6. Só que não é N não, velho. Acho que é fatorial. Porque aqui esse menos 6 aqui já deu um salto aqui, ó. É menos 6 dividido. Vou botar aqui primeiro, botar direto logo aqui. Dividido por x a quarta, não é isso? Isso. Vou fazer mais uma. Se a próxima for 24, fatorial é 4, 3, 12. Se a próxima for 24, aí vai ser fatorial mesmo de n. Aqui é 4, aqui é x. Aí derrubou o expoente, vai ficar 24 certinho, né? Que vai ficar menos 6 vezes 4. Dá menos 24. Já matou, hein? X elevado a 5, né? Uhum. Isso aqui é a mesma coisa que menos 24 sobre x elevado a 5. Beleza. Bonitinho, saiu aí, ó. Então, a gente já sabe que olhando aqui pelos termos anteriores, né? Que a enésima derivada de x vai ser igual ao fatorial de n dividido por x elevado a n mais 1. Porque aqui, ó, quando foi a terceira derivada, o denominador foi x elevado a 4. Na segunda derivada, o denominador foi x elevado a 3, então é isso mesmo. Agora, o sinal que a gente tem que analisar, porque o sinal aqui, a primeira foi negativa, não foi? A segunda positiva, a terceira negativa, a quarta negativa. Oxe, a quarta negativa? Uma vai dar alternada, a quarta né? é positiva, né? Vai alternar, né? Polícia, ela vai alternar, não vai? Vai, eu tô olhando o sinal aqui. Quando ela for ímpar, ela é negativa. E quando ela for par, ela é positiva, né? Não? Então, o sinal? Isso, então pode colocar aí n fatorial vezes menos 1 elevado a n.
Isso. Acabou. Essa é a derivada dela. Agora vamos fazer o... Essa de Taylor é muito boa, né? É massinha para fazer. Você exercita muito a parte de derivados aqui. Ó, calma aí, que o x0 a gente não escolheu. Não escolheu, não. A gente não anotou aqui. O x0 ele deu o valor dele, né? Menos 3. Eu li 2 ali, mais 2 é a letra A. Menos 3. Não é isso? Isso. X0. Menos 3. Aqui agora vai ficar lá pela formulazinha, né? Vai ficar F, só substituindo. A primeira derivada foi A primeira derivada foi menos 1 sobre x ao quadrado. só que aí só que tem a derivada que é a função sem derivar, né? Que no caso é o 1 próprio, sobre x, a x0. que no caso vai ficar menos 1/3 aqui, né? Isso. Menos 1/3 mais, aí o sinal aqui ele vai mudar, mas não tem nada não. A gente coloca aqui um parênteses aqui. Aí para o f de 1 vai ficar, cadê? F de 1 não, a primeira derivada. Menos 1 sobre x ao quadrado, né? Vezes x Mais 3. mais 3 dividido por fatorial de 1, que é 1, né? Isso. Isso aqui mais... Depois tinha mudando os sinais aqui, tô colocando mesmo só para ficar separando aqui. Para 2 agora. Isso aqui é só o finalzinho, tem que tomar cuidado para não errar. É 2 x ao cubo, x mais 3, dividido por fatorial de 2. Não é isso? Isso. Fatorial de 2. Fatorial de 2 é quanto? 2. 2. Aí eu posso cancelar aqui, ó, se eu quiser. Vamos deixar ele por aí. Deixa ele aí por hora. Não sei o que é que vai dar aqui. Mas... tô achando que esses fatoriais vão cancelar, não vão não? Vai, pela cara aí vai, né? Vai cancelar. Quer ver o próximo? Com 3 agora. Vai ficar menos 6 x à quarta, x mais 3, dividido por fatorial de 3, que é 6. Aí vai cancelar mesmo, ó. Se você continuar, vai ficar mais, vou botar reticências logo, mais reticências, e colocar o mais aqui, ó. Aí no último, que é o Fn, vai ficar fatorial de n. Calma aí, tinha que substituir o valor, né? Que a gente não substituiu. Fala do x0? Na derivada, a gente não trocou aqui não, ó. Porque é a derivada com x0 aqui, ó. Você tá vendo? Isso, x0 vale menos 3, né? Aqui tem que ser trocado aqui, ó. Aqui, cadê? Descer aqui rapidão. É por isso que é chatinho, você tem que ficar atento aqui e aqui. Pronto. Agora acho que tá certo. Escrever aqui agora. Aqui no caso ficou menos 3 elevado a 2, né? Isso. Apagar tudo aqui.
Perdi aqui. Menos 3 elevado a 3. Pronto. E aqui é menos 3 elevado a 4. E aqui é fatorial de n vezes menos 1 elevado a n dividido por menos 3 elevado a n mais 1. Aqui na derivada, substituindo. Vezes x mais 3 dividido por fatorial de n. O último termo, não é isso? Se a gente for substituir. Esse fatorial de n aí com fatorial de n não pode cortar, não? Pode. Porque eu tinha dito que, na verdade, todos vão cancelar. Ó. Esse cancela com esse. Aqui, esse menos 1 aqui não vai afetar, né? Mas esse 2 aqui, ó, cancela. Esse 3, 6, cancela. No final, vai ficar... Tem a explicação somatória para ele, né? Somatório. Somatório não, a expressãozinha. Que é uma expressão. A expressãozinha é essa do final aí, não? Ah, falta só o menos 1/3? Essa expressãozinha que nós encontramos. Ah, você fala o polinômio? Isso. É porque aqui ele não deu o grau dele, né? Ele não falou qual era o grau. Ah, mas essa aí vai para o infinito? Você fala o grau do... Porque a funçãozinha aqui, ela vai ficar assim, ó. F de x igual. Ela vai ficar menos 1/3. Aqui vai ficar menos 1/9, né? De x mais 3. Menos 27. 1 sobre 27. De x mais 3. Que menos... é 81. Ele vai ser sempre negativo, os coeficientes, né? Vai alternar, não vai alternar não, Ulisses? Não. Não, porque, ó, aqui na primeira derivada, na primeira derivada que a gente fez aqui, ficou menos 1 sobre x ao quadrado. Quando você só trocar por menos 3, vai ficar menos 1 sobre 9, não é isso? Isso. Na segunda derivada, ficou 2 sobre x ao cubo, que é a mesma coisa que 2, só que é menos 2 sobre x ao cubo. Só que o x nosso é menos 3, então vai ficar 2 dividido por menos 27, que é menos 27, menos 2 sobre 27. No final vai ficar negativo. Sempre vai ficar negativo, Marcelo. Sempre vai ficar negativo aqui. Olha com calma aí para você ver. Eu entendi. É por causa que tá negativo, né? É porque uma hora quem vai determinar o sinal negativo é esse cara que a gente cancelou em cima. Ó. A derivada lá, lembra que ela estava com o sinal alternando? Uhum. Só que quando ela for negativa, o denominador vai ser positivo. Quando ela for positiva, o denominador vai ser negativo. Então, sempre ela vai permanecer negativa, a expressão. Entendi. Olha com calma aí para você ver. Eu entendi. Acho que, Eu entendi. mas a Jane, acho que ela saiu. Acho que ela perdeu o sinal. Aí não, tô aqui. Oi. Ainda bem que a gente não falou nada mal dela aí. É das móveis.
Então, ó, terminando aqui as continhas, aparentemente aqui este aqui nem é negativo. Isso aqui é negativo. Se você continuar aqui, ó, aparentemente as continhas no final aqui vai ficar sempre uma potência, né? De 3, então aqui vai ficar algo da forma 1/3 multiplicado. Depois eu boto a potência aqui dele, que é para finalizar. Por x mais 3. É de 3, de n mais 1, né? N mais 1. Porque, ó, porque aqui no caso, aqui quando a n é 0, foi esse cara, o menos 1/3. Ulisses, fechou, é isso mesmo. Agora, por que não... Tá faltando alguém aqui, ó. Tá. Mas é isso mesmo. É porque a expressão aqui é elevada a n, ó. É x menos x0 elevado a n. E quando o n for 0, ele fica 1, né? Isso, quando o n for 0, ele fica 1, que é o primeiro valor lá, tá certo. Tá certo. Tá bonitinho aí, ó. Porque começa de x0, né? x0, x1, x2. Ela não é difícil. A parte da série dele não é difícil. O dela é a atenção. Se você perder uma conta ali, aí você volta a ficar achando o seu erro. É um pouco chato. Mas ela não é difícil. Acho que nós fazendo até nessa primeira parte que você chegou aí já tá bom demais. Aqui agora deve ter uma forma de simplificar, porque aqui, ó, você percebe que é uma potência de 3, né? Isso. Mas aí volta lá para o início. Se a gente for mexer aqui, vai voltar lá para o início. Deixa eu ver aqui. Se você escrever como somatório, normalmente Fabiana deixa como? Assim ou ela faz o somatório? Acho que estava só igual aquela primeira parte lá que você fez. Então, a gente para por aqui, né, nessa questão. Porque aqui você pode escrever... Oi? Tem um... Não. Isso aí seria... mas vai dar... É a mesma coisa que você fez, só a forma de escrever que tá... Fechou, né? Aqui... Porque tem... Aqui todos os graus... Como o N aqui, parece que o grau vai ser sempre... velho, porque a gente bestou. Faltou botar o expoente. Porque é elevado a N. Então, aqui no caso, ó, esse cara aqui é quando é N mais 1, não é isso? O 9 aqui não foi... Ele não vem, né, da primeira derivada? Isso, esse 1/9 aí é da primeira derivada. Porque eu tô olhando aqui, eu falei, vê se esse polinômio aqui vai ser do primeiro grau, mas tá estranho. Dependendo do valor que vai ser do primeiro grau, mas não é não. Ele aqui, no caso aqui, ó, você tem que lembrar, ó, isso aqui vai ser 2, vai ser 1, aqui é 0, beleza, aqui vai ser 2, ó. Aqui é 3, e aqui é N. Aqui é N, ó. Agora sim tá completo, viu? Antes tinha faltando uma coisa. Olha aqui para a formulazinha de cima. Aqui também faltou informação, ó. Porque senão o pessoal vai pegar e vai estranhar aqui, ó. Aqui foi normal. Aqui é 2. Aqui é 3. E aqui é N. Pronto. Agora tá ok. É só lembrar que isso aqui, ó, lá no somatório é x menos x0 elevado a n. A gente não colocou não, Marcelo.
Eu estranhei porque se você fosse deixar tudo aqui, só os coeficientes multiplicando por x mais 3, você ia ver que o polinômio ele não ia ter grau maior do que 1 nunca. Vocês perceberam aí? Se deixasse só x mais 3, sem botar o expoente. Ah, entendi. E a ideia é que, eu lembro que quando a gente fez na graduação, o professor pedia para achar polinômio de grau 3, grau 4. Aí, por exemplo, quando fosse grau 4, você fazia n até 4. E aí depois você vinha reorganizando, né, até chegar no polinômio certinho. Mas é isso aí. É isso aí. Dá para fazer mais uma ou a gente para por aqui? Vocês que mandam aí. Sabe. Bora fazer mais uma aqui e a gente para. Depois, se alguém bota uma recarga no celular de Magene aí, nos dados móveis dela. Tu fica. Eu já tô aqui, ó, senhor. Eu fiz um plano da TIM, mas o bicho é bom, viu? Pai, eu tenho um plano da Oi aqui, o bicho é até bom, sabe? Mas é porque a aula virtual parece que pesa muito, mas ele ainda não deu sinal ainda nada, não. Aí a Oi tá funcionando mais não, tá? Uai, o meu é Oi. Ué? Parece que a Oi ia ser dividida entre a TIM, a Claro e a Vivo. Parece que eles compraram a Oi. Ah, ninguém me falou nada, não. Por isso que cortaram sua internet, mas Não, aqui de casa é outra empresa, é uma tal de Link. Aí no computador aqui tá aparecendo sinal, mas não tá chegando sinal, porque tá dando sem internet. Tira seu roteador da tomada, espera uns 5 minutinhos, 3 minutos e coloca de novo. Eu já fiz essa bagaça, deu errado. Amanhã, moça, amanhã volta a internet. Quando você menos esperar. Aqui em Goianésia, até que nós não tem problema com a internet, é muito raro ficar sem. Às vezes ela fica fraca, mas não acaba não. Essa aqui que eu adquiri o pacote lá deles, é a primeira vez que ela está ficando assim, já tem mais ou menos uma semana, mais ou menos, que ela não tá muito boa não, não sei se é por causa das chuvas e os ventos fortes. Ah, mas deve ser, né? E aí, vamos escolher mais um aí pra gente matar aqui e ir embora. Dá 2. E aí, Marcel, escolhe um aí. Eu escolhi uma bem facinha para acabar rápido. Ei. Então faz a A. A aí vai dar uma... Pode ser A. É 1 mais x ao quadrado? Isso, ela vai ser bem curtinha, que ela não vai crescer pro infinito, né? Aqui vai. Você tá terrível, hein, Marcel? Tô não, é porque quando você olha lá para as derivadas, elas vai zerar. Acho que na terceira ou na quarta no máximo. Aqui é 1 mais x ao quadrado? Isso. Isso. Agora você primeiro você acha as derivadas, né? A primeira derivada aqui vai ser 1 mais 2x. 2x mais 1 aqui. A segunda derivada. 2. Ei, Marjane, já zerou. A terceira derivada já não vai afetar nada aqui mesmo. A terceira derivada aqui vai ser igual à quarta, né? Você pode escrever assim logo. Igual reticências igual Fn. Não é Fn, é a enésima derivada. A gente tem que falar, que alcançar isso aqui, a gente fica falando besteira. A enésima derivada de x vai ser tudo zero aqui, ó. Aí o restante aí, mamão com açúcar, como o pessoal fala. Eu nem sei porque mamão com açúcar, né? Se alguém come mamão. É, porque mamão já é doce. Com açúcar vira melada. Deve ser muito ruim, então. Eu nunca experimentei, não. Mas vamos ver. Aqui agora, lá pela formulazinha, né? Da série de Taylor, você tem que f de x vai ser igual o somatório
0, esse somatório, oxi, mas calma aí, que vai ficar Fn. Qual é o ponto lá que a gente nem olhou? O ponto foi quanto? Deixa eu ver aqui. Você fala o F de 0? 2. 0, 2, x0 aqui é 2, isso. 2, então vai ficar aqui, ó. Vezes x menos 2 elevado a n. Essa é bem curtinha mesmo. Nem o Marcel falou. Agora, isso aqui vai ser quem? Vamos olhar agora. Fx vai ser igual. A primeira, quando ele for 0, não é derivada, é só o ponto substituindo, né? Que se você substituir aqui, ó, f de 2 na função direta, dá 4 mais 2 mais 1, dá 7, né? Pronto. Vai ficar 7 mais... quando for o n for 1, vai ser a primeira derivada. Aí você substituir aqui, vai ficar... Vou botar aqui logo. Vamos escrever aqui do lado, ó, que aí a gente não se perde muito. Vai ficar 4 mais 1, 5. Então vai ficar 5 vezes... Gente, vocês estão aí ainda? Sim, 2. Sim. Dividido por 1, mas ele não muda, né? Não, agora vai ser mais 2. Mais 2. A impressão minha, ela vai voltar para o início. Mas vamos lá. Agora vai virar, na verdade, só x menos 2 elevado a n. Vai zerar agora a partir daí, né? Quando você botar 2, não muda, né? Vai ser o próprio 2. Aí ela se torna constante aqui para frente. Vai ficar 2, x menos 2. A n Que é 2. sobre 2. Que é o fatorial, né? Que não muda. Mais. Aqui vai ficar 0 vezes x menos 2 elevado a 3 dividido por 6, né? 6. Botar 3 fatorial aqui que dá 6. Eu tô com leve impressão de quando... Se você desenvolver isso aqui, vai voltar para aquela função do início. Se você desenvolver ela aí, você vai encontrar o... Como é que chama, né? Polinômio de Taylor. Se você desenvolver ela, você vai achar o polinômio de Taylor. Que é a do início. Que é a do início. Quer ver, ó? Porque, na verdade, se você... do segredo dessas série de Taylor, por exemplo, se você fazer até a terceira derivada aí, ou até a quarta, e desenvolver, você vai encontrar o polinômio de Taylor. Que é um polinômio que se aproxima daquela... do somatório, né? Isso. Só uma pergunta. Conforme a quantidade derivada vai determinar o grau do polinômio? Não é? Porque no caso, se você for olhar, esses pontos do somatório, porque aqui hoje não dá mais tempo, não. Se você pegar esses somatórios e colocar lá no gráfico, ele vai gerar uns pontinhos, não vai? Isso. Se não me engano, o polinômio de Taylor, ele gera um polinômio cuja curva, lá o gráfico, passa por esses pontos, se aproximando de melhor. Por exemplo, se você pegar só a primeira derivada, ele vai formar algo no sentido de uma reta, se não me engano, uma coisa assim. Entendi. Aí você consegue ajustar para que passe por aqueles pontos. Seria mais ou menos isso. É legal a aplicação. Uma hora a gente faz para você ver, quando a gente tiver tempo, a gente faz no início da aula.
Eu nem sei como é que coloca os pontos lá, mas a gente pega os 5 pontos e acha o polinômio que passa. Tipo, pega n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, e aí vai. Pronto, aqui no caso ficou menos 10. Sim. Aqui, ó, é um quadrado da diferença, né? Então, para a gente poder andar rápido, vai ficar menos 4x mais 4, não é isso, pessoal? Isso. Aqui vai ficar x ao quadrado mais x. 7 mais 4 dá 11. 11 menos 10, 1. Que é o polinômio lá de cima. Não disse que ia voltar para o início? Voltou pro início. Mas é legal a aplicação. Aí você fez conta para nada. Você nadou e foi na praia. Mas matemática é isso. Assim, é porque o propósito é esse mesmo. Se você tenta achar um polinômio que passa por esse, que ajusta os pontos desse polinômio, é o polinômio de mesmo grau. Não é? Isso. Ô, Liz, Oi. deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje eu estava tentando construir um gráfico no GeoGebra. Aí Peraí, só um minutinho que eu vou parar a gravação.